Olá, queridos e amados do Senhor, saúdo todos vocês com a paz de Jesus Cristo. Vamos iniciar aqui a nossa sétima etapa, a sétima aula sobre a oração do Pai Nosso. É um prazer, mais uma vez, poder compartilhar com vocês a palavra de Deus. Que o eterno Deus, através do Senhor Jesus, abençoe cada um de vocês e que todas essas aulas que nós estamos tendo, né, o Espírito Santo possa falar o coração de vocês e possa aproximar tanto vocês quanto a mim, com todas as pessoas que estão assistindo, o Espírito Santo possa abençoar grandemente, tá bom? Nós estamos, na verdade, na Escola de Capacitação de Discípulo da Primeira Igreja Batista de Oswaldo Cruz. Essa é a nossa ECAD. Espero que você se sinta à vontade, que Jesus te abençoe abundantemente. Tá bom? Agradeço a presença de todos, a todos que estão assistindo, todos aqueles que estão aprendendo. E você continue assistindo, compartilhe esse vídeo, compartilhe as aulas, compartilhe, gente. É importante isso para que a palavra de Deus alcance o maior número de pessoas. Tudo bem? Então vamos lá. Nós vamos para a nossa sétima aula e hoje nós vamos falar sobre perdão de pecado, que está na oração do Pai Nosso, que é a parte perdoar as nossas dívidas, como está escrito lá em Mateus, em Lucas está perdoai os nossos pecados. Vamos falar sobre perdão de pecado, vamos falar sobre pecado. Hoje nós vamos falar sobre pecado, perdão de pecado, falar de arrependimento. Vamos tentar colocar aqui o porquê do nosso Mestre, Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse modelo de oração, que é o Pai Nosso, por que Jesus nos ensina quando orarmos, nós confessarmos os nossos pecados. Nós vamos falar aqui o problema que é o pecado. O pecado é um problema. É o problema mais grave que já existiu na face da terra desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo surgiu, o pecado é a pior coisa que já existiu na face da terra. E nós vamos trabalhar hoje. Tá bom? Vamos lá. Nós, o ser humano, né, a pessoa, o crente ou não crente, enfim, pode definir pecado de várias formas, de várias maneiras. Porém, nenhuma definição humana fará jus ao quanto o pecado é ofensivo e ruim e maltrata o coração de Deus. Gostaria de lembrar que lá em Gênesis, a barreira criada entre o homem que eu falo é o ser humano, entre o ser humano e Deus, foi o pecado. O pecado é esse muro, é essa barreira que eliminou o relacionamento que existia entre o ser humano e Deus. É bom lembrarmos que Deus tinha um relacionamento aberto, franco, sincero, amoroso com o homem, com o ser humano. E quando aquele ser humano peca, o pecado entra nele e criou-se uma barreira. Criou-se um problema, criou esse abismo de relacionamento entre nós e Deus por conta do pecado. O pecado entrou no mundo, afastou, literalmente, radicalmente, a relação entre Deus e os homens, né? Ou seja, o pecado é ofensivo para Deus. Devemos lembrar que tudo aquilo de mal também que nós fazemos a alguém, isso é importante você guardar no seu coração. Todo mal que você faz a alguém, seja um amigo, seja um inimigo, seja alguém que você nem conheça, todo mal que nós cometemos contra alguém, na verdade nós estamos cometendo, qualquer maldade que a gente faça, tá? Você não está cometendo somente com aquela pessoa, está cometendo principalmente contra Deus. Lá em Gênesis 1:26, quando a palavra de Deus diz que Deus, na formação do mundo e na nossa formação dos humanos, dos seres humanos, ele diz: e façamos o homem conforme nossa imagem e semelhança. Opa! Então o irmãozinho, a pessoa que você olha, que você convive, que você se relaciona, ela é a imagem e semelhança de Deus. Então todo mal que você comete a essa pessoa, a esse irmão, a essa pessoa, seja até o inimigo seu, se for um inimigo, é importante você saber que na verdade você está fazendo contra o Senhor, tá? Como um exemplo claro disso, para nós finalizarmos essa primeira etapa da nossa aula, gostaria de lembrar de vocês do rei Davi. O grande rei Davi, para quem não conhece, Davi, né, foi um rei judeu
que reinou durante um bom tempo, né, em Israel, e foi um homem segundo o coração de Deus, um homem que obteve sucesso no seu reinado, um homem que foi vitorioso, um homem que foi é, muito abençoado pelo Senhor, porque ele era um homem justo, ele era um homem fiel, era um homem obediente, ele é um homem que tudo que ele fazia, fazia para o Senhor e de todo o coração. Porém era um homem que, assim como nós, tinha falhas e cometeu erros. E dentre um dos erros dele mais grave foi quando ele rouba uma mulher ali, ou seja, ele adultera uma mulher que era casada, Betseba, o nome dela, era casada com Urias. Urias, que era um soldado dele, né, mas era um heteu, né, era um cananeu, era um gentio, né, mas era um soldado que lutava na frente de batalha para Israel. E depois vocês podem ler a história lá, né, em 1 Samuel. E Deus ali, Deus não, Deus nada. Davi comete um pecado onde ele rouba a mulher, engravida aquela mulher, ainda de certa forma assassina Urias, né, quando ele manda que ele fosse colocado na frente de batalha para morrer. Então ele cometeu esse pecado gravíssimo, né, de adultério, de mentira e de assassinato, né? Só que Davi se arrepende quando o profeta Natan enquadra ele. E é o interessante quando Davi ora a Deus pedindo perdão, eu gostaria de lembrar que com certeza Davi sabia o quão mal ele fez a tantas pessoas. Ele sabia o quão mal ele fez à família lá do falecido Urias, o mal que ele fez para próprias pessoas em volta, o mal que ele fez a Betseba, a família, as pessoas em volta. O mal que ele fez mal a pessoas. Ele sabia disso, mas quando ele se arrepende, ele pede perdão a Deus, lá em Salmo 54, Davi ora da seguinte forma: contra ti somente pequei. Ele pede perdão ao Senhor, porque ele tinha também a consciência de que pecou contra Deus quando ele fez mal a uma pessoa, quando ele fez aquele mal, quando ele peca daquele jeito, como ele pecou, ele na verdade cometeu um pecado contra Deus. Então, quando ele se arrepende, ele coloca isso na oração dele e ele se arrepende falando o quão mal ele fez ao Senhor. Então, ele tem a consciência de que ele fez um mal a Deus. Então, um dos desafios de nós na oração do Pai Nosso, quando você orar pedindo perdão dos pecados que você cometeu, lembre-se, o mal que você faz a alguém não é somente a esse alguém, você fez também um mal ao Senhor. Isso tem que estar no seu coração, você tem que trabalhar isso no seu coração, tá bom? É importante nós aprendermos também que nós vamos estar aqui orando sempre a Deus. Eu espero isso de você, que toda vez que você ore, você peça perdão pelos seus pecados. Porém, Deus, o nosso Senhor, com certeza virá o tempo em que ele vai eliminar o pecado do mundo. Porque Deus é luz, Deus é a luz, Jesus é a luz que ilumina toda a escuridão e toda a treva. Deus está, por enquanto, tá? Por enquanto está permitindo que o pecado exista no universo, né? Mas em breve o Senhor eliminará esse pecado e essas trevas para que a criação dele, para que aqueles que entregaram a vida a Cristo possa voltar a um relacionamento completo e pleno com ele, né? Importante lembrarmos que o pecado e o mal, o que provoca o mal é o pecado. O pecado aqui na Terra, aqui o que provoca todo o mal é o pecado, né? É importante nós dizermos que o pecado e essas trevas não podem coexistir com Deus, porque Deus é amor e Deus é luz. Então não tem como o pecado coexistir com Deus. Deus detesta e abomina o pecado. Então não tem como ambos conviverem, ambos coexistirem, vamos dizer assim.
tá bom? Em Hebreus lá, 1:13 e no Salmo 5:5 deixa isso um pouco claro, né? Não tem como, não tem como. As trevas não coexiste com a luz. A luz sempre sobrepõe as trevas. Isso é importante nós sabermos, né? É importante a gente colocarmos isso no nosso coração. E vai chegar o momento em que Deus vai destruir isso, vai destruir essas trevas, esses pecados. Mas até lá, devemos continuar confessando os nossos pecados e pedindo a Deus perdão por eles. Isso é muito importante nós aprendermos, tá bom? Pecado e dívida, né? Duas palavras diferentes, mas com o mesmo significado, tanto que é citado em Lucas como em Mateus, né? A oração do Pai Nosso, como já foi dito na primeira aula, né? Ela só é citada em 2 evangelhos na Bíblia. A Bíblia toda, melhor dizendo, nos 4 evangelhos, somente Mateus e Lucas citam. A oração do Pai Nosso, como já foi dito, no Evangelho de Mateus ele é mais completo do que no Evangelho de Lucas, né? Porém, nessa parte que fala sobre perdão de pecado, Mateus cita dívida e Lucas cita a palavra pecado, mas Mateus cita a palavra dívida. Lá em Lucas 11:4, nós encontramos assim, e perdoa os nossos pecados. Lucas, interessante isso dizer isso, Lucas menciona pecado. Na versão de Mateus, Jesus já fala outra coisa, já fala outra palavra, melhor dizendo. Diz assim, ó, e perdoe as nossas dívidas. É importante nós dizermos isso porque o pecado é uma dívida que eu e você, todo ser humano tem com relação a Deus. Nós devemos pagar essa dívida. Toda dívida que nós temos que pagar. E o pecado que nós temos, desde quando nós nascemos, já nascemos com essa dívida a ser paga. É importante nós entendermos que eu e você, nós com as nossas próprias forças, somos incapazes de pagar essa dívida. Não tem como nós pagarmos essa dívida com o Senhor. Não tem como, pela minha força e pela minha inteligência, ou seja lá o que for, eu como um mero ser humano não tenho como pagar. Isso mostra uma coisa que eu quero compartilhar com vocês. Isso mostra graça e misericórdia de Deus para conosco. Deus ama tanto você, Deus me ama tanto, Deus ama tanto a humanidade, que ele, ciente de que o ser humano não tem condições de pagar, ele vem em carne, ele vem como um ser humano para pagar essa dívida. É uma dívida, isso, e não tem como eu pagar, então não tem como você pagar. Então ele manda Jesus para que venhamos a pagar essa conta. Isso é muito bonito, porque mostra a misericórdia de Deus, o quanto ele nos ama. Mas nós vamos ver daqui para frente que mesmo com esse amor, nós precisamos aceitar essa proposta. Eu costumo dizer uma frase do pastor amigo nosso, da nossa igreja, pastor Fernando Pinto, e que eu concordo muito com essa frase e acho muito correta. O evangelho de Jesus é uma proposta. Jesus veio, morreu por você, morreu por mim, morreu por todos, mas é uma proposta. Você aceita ou não essa proposta? É por isso que é importante ser pregado o evangelho a todo ser humano, a toda criatura, porque Jesus deu esse mandamento a todo cristão, para que pregue o evangelho a toda criatura, para levar essa proposta para todos. E a decisão é única e individual, não é coletiva. Cada um deve tomar essa decisão de entregar a vida para Cristo e se arrepender dos pecados ou não. É uma ação individual. Cada um tem que pagar essa dívida. Só que como não temos que pagar, precisamos então tomar uma decisão de entregar nossa vida para Cristo, para que esse pecado seja pago, para que essa dívida seja paga. Isso é importante, porque chegará o momento, chegará o tempo em que
aqueles que não tiverem essa dívida paga por meio de Cristo Jesus. Se não entregarem tua vida a Cristo, viverá aqueles que não têm os pecados perdoados e não têm o arrependimento, viverá na verdadeira morte, que é a morte eterna, como está lá em 2 Tessalonicenses 1,9. Não tem para onde ir. É importante lembrarmos que em Romanos 6,23, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O pecado conduz à morte. E essa morte que é falado tanto em Romanos 6,23, como em João 3,16, que nós vamos ver um pouco mais à frente, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Morte, essa morte é tudo aquilo que se afasta de Deus. Se está afastado de Deus, é morte, é trevas. Está afastado de Deus, é morte. Estar junto do Senhor é vida. Vida e vida abundante. É importante nós entendermos sobre com relação a essa dívida e que o Senhor Jesus está aí para pagar essa dívida por você. Você que não tem Jesus como Senhor e Salvador, você só precisa tomar uma decisão. Toma agora. Confessa, Senhor Jesus, como Senhor e Salvador da tua vida. Entrega a tua vida a Cristo, entrega teu coração. Amém? Vamos lá, dando continuidade à nossa aula. A cruz de Cristo foi a maneira que Deus escolheu para quitar essa dívida. É importante nós dizermos isso, que a forma como Cristo morreu e ressuscitou foi o método e a forma que Deus fez para quitar toda essa dívida que o ser humano tem, né? Deus, na sua imensa misericórdia, graça e bondade, providenciou para que essa dívida fosse paga dessa forma. Algumas pessoas não entendem isso, mas é a forma como Deus fez para pagar essa dívida. É um amor tão grande, é um amor tão maravilhoso, é algo tão gigante que Deus veio e morreu no nosso lugar, morreu no seu lugar, pagou essa dívida. Queria citar aqui o texto áureo da nossa igreja, citei no tema anterior e vou citar agora, João 3,16, é um texto lindo, é um texto que todo mundo quando entra na igreja, lá na nossa igreja, a primeira igreja batista de João do Cristo, já aprende de cara, que é João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Esta foi a forma clara e evidente de como Deus pagou os nossos pecados. É a forma como Deus providenciou para que quitasse essa dívida. Quando você ora ao Pai Nosso, quando eu oro ao Pai Nosso, temos que ter isso em mente. Quando você pede perdão dos pecados, você reconhece que você é um pecador e que você precisa desse Jesus, você precisa desse Senhor. É você reconhecer que Jesus pagou o preço e que eu preciso me arrepender e que eu preciso largar esse pecado, retirar esse pecado de mim. Jesus pagou a conta. Está pago essa conta, minha e sua está paga. A dívida era muito alta. A dívida era gigante. Pecado é uma dívida gigante. Porém, só um ato imensamente grande para pagar essa dívida. E Jesus pagou um ato imensamente grande. Só que quando você lê esse João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê. Amados e queridos, o preço que Jesus pagou foi por todos, mas precisa de uma decisão nossa. Você precisa crer. Você precisa se entregar. Você precisa desse Jesus. Para que todo aquele que nele crê. Você precisa crer. Você precisa entregar a vida a Jesus. Você que já entregou a vida a Jesus, você precisa confessar seus pecados. Você precisa fortalecer seu espírito. Você precisa pregar o evangelho. Você precisa falar
de Jesus. Jesus sofreu toda aquela agonia por nós. A agonia que ele enfrentou foi por amor a todos. Está claramente visível a agonia que Jesus sentiu quando ele se dirige ao Pai, quando ele já estava naquela hora, né, de morrer. Em Lucas 22:42, cita lá que: Pai, se queres, afaste de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Jesus, um pouco antes da crucificação, ele estava ciente do preço que ia pagar. Ele não pagou o preço de uma pessoa, de duas, ou de 12, ou de 1 milhão de pessoas. Ele pagou de toda a humanidade, dos que viveram, dos que vão viver e dos que vivem. Um preço altíssimo. Tinha ciência. Como homem, como ser humano, ele tinha também essa consciência. Por isso a aflição. Jesus foi um ser humano, como eu e você. Porém, sem pecado. Foi necessário ele vir como ser humano, sentir sede, sentir fome, sentir frio. Tudo que você sente, tudo que você passa, Jesus passou. Porém, ele não pecou. Permaneceu firme e morreu sem merecer morrer. Jesus não morreu por ele. Jesus não morreu por uma causa dele, morreu por uma causa de salvação da criatura. O propósito de Jesus, que ele veio, foi para nos libertar e para destruir aquele muro que nos separava de Deus, o muro que nos separava do relacionamento de Deus. Jesus veio para nos resgatar, para nos salvar e nos trazer de volta para esse relacionamento e para o céu. Foi esse o propósito de Jesus. Jesus, é importante nós colocarmos aqui, experimentou a morte eterna no nosso lugar. É bom a gente recordar que Jesus sofreu imensa dor nas mãos dos soldados romanos por causa de nós. Porém, a maior dor que Jesus sofreu foi a morte eterna. Ele morre, mas depois ressuscita. Hebreus 2:9 fala isso. Jesus provou a morte por todos nós no nosso lugar. A morte eterna, a morte eterna, a mesma morte eterna que todo pecador que não se entrega para Cristo, todo pecador que não se arrepende do pecado, essa morte eterna, que esse pecador e essa pessoa que não se arrepende, que é o pecador não arrependido, sofrerá, foi o que Jesus sofreu. Só que Jesus foi lá e venceu a morte. Ressuscitou. Ele venceu a morte. Ele pagou esse preço e venceu a morte no nosso lugar. A morte é a ausência total de Deus. A ausência total do Senhor é a morte. Na hora nona, lá, né, que diz o texto, lá em Mateus 27:46, quando Jesus fala, porque Deus, Deus meu, né, por que me abandonaste? É o momento da morte eterna. É o momento em que há essa separação, né? Jesus pagou esse preço por mim e por você. Foi por mim e por você. Foi por mim e por você. Isso é importante. Em Cristo, todo ser humano tem a oportunidade de quitar essa dívida. É importante nós dizermos aqui que, na verdade, existe uma oportunidade dada a todo ser humano para que se pague essa dívida. E essa oportunidade Jesus nos deu. Você precisa ter essa consciência. É para todos. A oportunidade, nós acreditamos que é para todos. Só que precisamos tomar uma decisão de entregar a vida para o Senhor Jesus. Ele que é o nosso Senhor e nosso Salvador. Né? Para nós finalizarmos nossa aula aqui, precisamos falar de arrependimento. Arrependimento é a conexão. É a conexão.
com Deus. Quando você se arrepende, o perdão do pecado é ativado. É preciso confessar e pedir perdão. O perdão. Por isso a oração do Pai Nosso. Perdoe as nossas dívidas, perdoe os nossos pecados. Mas para que você peça perdão dos seus pecados, você precisa saber que é pecado e você precisa se arrepender dele. E o arrependimento do pecado nada mais é você tomar uma outra direção. Quando você se arrepende daquilo que você pecou, você simplesmente toma uma outra direção. Você andava por aqui, opa, pequei, passa a andar por aqui. É mudança de direção. Precisamos todos de arrependimento. Lá em 2ª carta de Pedro 3,9, Pedro deixa claro que não podemos falar de perdão de pecado sem falar de arrependimento. Ambos andam juntos. Então não adianta também você simplesmente pedir perdão pelos pecados genericamente sem confessar quais os pecados que você tem cometido. Gostaria de dar um adendo aí ao discipulado, a importância do discipulado, a importância de ter alguém para cuidar de você. Nós precisamos de alguém para cuidar de nós, alguém para que nós possamos conversar, alguém que a gente possa abrir o nosso coração, alguém que a gente possa falar de nossas dificuldades, porque nós temos dificuldade. Seja a pessoa que você seja quem você for, não importa, você precisa ser discipulado, ser cuidado sempre por alguém. Você pode ser pastor, você pode ser líder, você pode ser quem for, precisa de discipulado. Alguém precisa cuidar de você e é importante isso, porque ali você pode, junto com o seu irmão, você confessar os pecados, você pedir ajuda, oração, estreitar relacionamento com aquele irmão e juntamente estreitar um relacionamento com Deus. É importante o arrependimento. Arrependimento é importante. E o arrependimento vem necessariamente com obediência. Quero fechar o nosso estudo de hoje aqui falando sobre isso. Você precisa ser obediente ao Senhor, obediente àquilo que Deus quer. Amados e queridos, resumindo tudo, tudo depende de obediência. Não é simplesmente porque uma pessoa fala perdoe os nossos pecados, que os pecados serão perdoados. Você tem que ter consciência daquilo. Para que suas dívidas sejam pagas realmente e quitadas, né, através da morte de Cristo, você, o indivíduo, precisa crer e demonstrar através da obediência a palavra de Deus que você está arrependido, que você sabe do que você está falando, qual pecado você está cometendo. O perdão do pecado é dado a todos aqueles que amam e obedecem a Jesus. Quero fechar aqui o nosso estudo com um texto que está lá em João 14, 23, que diz o seguinte. Jesus disse, essa foi a palavra de Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. João 14, 23. Queridos e amados, desafio a vocês aqui, através da oração do Pai Nosso. Peça perdão pelos seus pecados. Entregue sua vida a Cristo. Confesse seus pecados. Se entregue para Jesus. Gostaria de dizer que Jesus, como diz lá em próprio João, no capítulo 14 de João diz, João 14, 6, João diz assim no texto, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chegará ao Pai se não for por mim. Jesus. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos desafia todos nós a confessarmos nossos pecados. E eu espero que você tome também essa decisão de confessar os seus pecados e de se arrepender dele. Jesus te abençoe abundantemente. Nos vemos na próxima aula. Um grande abraço.